Minha diretoria, que notícia surpreendente, o Cruzeiro anuncia a contratação de Dudu. O Dudu do Palmeiras, do nada, sem mídia em volta, sem muita especulação em cima e do nada, sem grandes barulhos. O Cruzeiro anuncia no seu Instagram que está esperando o Dudu para os exames e para assinatura de contrato na próxima semana. Cara, isso é uma bela de uma surpresa, extremamente desagradável para o palmeirense, imagino eu, que está perdendo o Endrick, que está vendendo alguns dos seus meninos e que também, obviamente, né, tem no Dudu a figura de uma volta emblemática de um jogador que não só é ídolo, como joga muita bola. Tem a chegada do Felipe Anderson, que de alguma maneira pode acabar tendo uma interferência aí ou não. O Felipe Anderson vem jogando pelo lado esquerdo, a última temporada que o Dudu jogou foi do lado esquerdo, embora ele seja um jogador que também atue e atuou muito tempo pelo lado direito. O Dudu tem 32 anos, não é um jogador velho, muito pelo contrário. A gente não sabe como é que ele volta dessa contusão, mas depois de um ano de recuperação, né, hoje em dia a gente imagina que ele volte inteiro. E, portanto, o Cruzeiro está fazendo uma senhora contratação, porque o Dudu, na minha opinião, é um dos melhores jogadores de futebol brasileiro. O jogador começou no Cruzeiro, né, na temporada 2008, 2009, foi emprestado para o Curitiba, voltou, foi vendido para o Dinamo de Kiev por 5 milhões de euros, foi para o Grêmio por empréstimo, sai do Grêmio, volta para o Dinamo de Kiev, o Palmeiras compra por 3 milhões de euros, empresta para o Al do Halil, do Halo, sei lá eu como é que é o nome dessa porra, por 7 milhões de euros, pega de volta, e aí o Dudu tem uma sequência no Palmeiras de 2, 3 temporadas, e agora vai pro Cruzeiro surpreendentemente. Cara, o Pedrinho tá com a faca nos dentes, eu acho que é o sonho de todo torcedor que vê uma SAF é que isso aconteça. Se isso é bom ou se é ruim, a gente vai saber a médio prazo, longo prazo, mas assim, cara, quando você tem um dono, esse é muito mais problema do dono do que seu, né? Então, meu irmão, se ele quer botar o dinheiro, se ele tem o dinheiro, que bom pro Cruzeiro, que bom pro futebol brasileiro, que jogadores como o Dudu não vão pra Arábia e sim pro Cruzeiro pra gente continuar assistindo. O Cruzeiro muda consideravelmente de patamar ofensivamente com ele. Eu acho que o Cruzeiro não tem ali ofensivamente uma força das mais bizarras. Acho que o Caio Jorge ajuda, o Cássio ajuda muito, o Jonathan Jesus e o Lautaro Dias ajudam, ok, legal, são alguns, pode se chamar de aposta, tá? Eu acho o Lautaro Dias um pouco supervalorizado, um jogador que não foi nem titular direito no Independente Del Valle na temporada passada, agora esse ano aqui tem 5 jogos, titular 3, eu fui puxar a estatística dele para ver se estava certo, e assim, não é um jogador de uma carreira brilhante nem nada para ter esse negócio todo, mas o scout do Cruzeiro tá olhando lá, pode ser que seja uma surpresa que a gente não saiba o que há por trás, pode haver uma contusão, alguma coisa do jogador que a gente não sabe e não acompanha tanto, obviamente, o Independente Del Valle, mas são jogadores bons que melhoram o elenco, mas o Dudu é um jogador que muda o time, é outra parada. Uma coisa é você contratar jogadores para você reforçar o seu elenco, ter mais opções, etc, e talvez algum dê muito certo, talvez não. Outra coisa é você contratar o Dudu, que é um jogador que você joga, fala assim, tá aqui a camisa 7, é tua, vai lá, joga, resolve e tal. Esse lado do campo tá resolvido. Pode ter a ver com o Felipe Anderson no Palmeiras? Pode ser. Pode ser que o Dudu tenha entendido que, ó, não vou jogar aqui, ou então vou ter que disputar a posição, o Cruzeiro deve estar pagando uma puta de uma grana, mais uma transferência, mais uma luva aos 32 anos, e faz todo sentido voltar para o clube que revelou ele e tal, né, voltando para casa, assim como a gente acha bonito quando um jogador volta de fora para um clube que revelou ele aqui, a gente também tem que entender que mesmo aqui o cara voltar para um clube que o revelou tem um contexto, tem uma história. Eu achei fantástico, acho incrível que o Pedrinho do Supermercados BH esteja aí fazendo esse movimento todo de contratação, de entender que o Cruzeiro precisa de emergência, e isso coloca o Cruzeiro numa condição de perspectiva para o segundo semestre. Dá para disputar o título brasileiro? Acho que não vai dar tempo, né? Mas você pode esperar um Cruzeiro talvez com mais 1 ou 2 jogadores desse patamar. Se o Cruzeiro realmente trouxer mais uns 2 jogadores desse patamar, tu joga o Cruzeiro lá no G4. Né? Joga no G4, G5 ali, e aí Libertadores ano que vem, e o Cruzeiro muda absolutamente, o Cruzeiro vira a chavinha e sai da situação que ele estava para virar uma chave. O Ronaldo organizou, devolveu, né? E comprar um novo comprador tem dinheiro para investir no time, falou assim, agora eu pego isso aqui mais organizado, vou pagando as contas e vou investir no time porque eu quero ver o Cruzeiro campeão. Parabéns pro Cruzeiro, puta reforço, eu sou muito fã do Dudu, acho que, sei lá, 4 anos atrás ele é o melhor jogador do Brasil, aí vem a contusão, etc, mas cara, é indiscutível a qualidade do Dudu e o tamanho da contratação que o Cruzeiro faz. E principalmente, parabéns pela descrição, porque caraca, ninguém nem imaginou essa porra. Bora fechar o vídeo com a grande bomba do sábado, uma das maiores dos últimos tempos. Cruzeiro anunciou há instantes a chegada de Dudu, atacante de 32 anos de idade e maior ídolo do torcedor do Palmeiras nos últimos anos. O acordo está sacramentado, falta apenas a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato, que deve acontecer nos primeiros dias da próxima semana, assim que o Dudu desembarcar em Belo Horizonte. Posso contar para vocês de forma exclusiva que a operação vai custar ao Cruzeiro 3 milhões de dólares ou 16 milhões de reais que serão pagos ao longo de 3 anos.
Dudu vai assinar um contrato com o Cruzeiro de 3 temporadas e vai receber um salário um pouco inferior ao seu atual no Palmeiras, onde ganha 2 milhões e 100 mil. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, por que o Dudu aceitou ganhar menos no Cruzeiro se ele é ídolo no Palmeiras? Existem alguns motivos. Primeiro, Dudu anda chateado, irritado, incomodado com o comportamento dos dirigentes do Palmeiras. Desde a final do Campeonato Paulista eu já havia contado para vocês o incômodo dele por ter sido barrado na festa do título do Paulistão. Além disso, a relação entre Dudu e Abel Ferreira nunca foi das melhores. Mas, sobre o salário, ele vai ganhar um pouco menos no Cruzeiro, mas vai ter a garantia de 3 anos de contrato. Enquanto no Palmeiras ele tinha mais 1 ano e meio garantido, esse contrato poderia ser estendido por mais 1 ano, desde que ele disputasse na próxima temporada mais 50% dos jogos. Para completar, no Cruzeiro ele ouviu que vai ser o grande protagonista, vai ser o grande cara do time. De um projeto bastante audacioso, o Pedrinho BH já gastou mais de 140 milhões de reais com 7 contratações. São 6 certas e uma 7ª a caminho, a chegada do Matheus Henrique. Bora aos nomes. Já estão confirmados como reforços do Cruzeiro para 10 de julho. O goleiro Cássio, o centroavante Caio Jorge, o atacante Lautaro Dias, o volante paraguaio Peralta, que estava no Cerro Porteño, além do zagueiro do Ceará, o Jonathan. O Dudu também já está fechado, já foi até anunciado de forma oficial um grande chapéu do Alexandre Matos, e até vale uma curiosidade, o Matos estreia no Palmeiras dando um chapéu no Corinthians e no São Paulo ao contratar o Dudu. E o Dudu encerra sua passagem no Palmeiras assim como chegou, com o chapéu do Alexandre Matos na concorrência. Ninguém nunca havia especulado sobre a possibilidade dele se mudar para o Cruzeiro. Eu falei para vocês que o Dudu estava chateado, que tinha interesse do Atlético Paranaense, mas em relação ao Cruzeiro não sabia de nada. Contei sobre os 6 reforços já confirmados no Cruzeiro, certo? O Matheus Henrique, volante do Sassuolo, já disse sim à proposta do Cruzeiro e a Raposa tenta avançar para fechar a compra do atleta junto ao Sassuolo. Existe otimismo de que essa operação possa ser completada ou concretizada nos próximos dias, com o Matheus Henrique se tornando o 7º reforço. Vale a lembrança também de que o Cruzeiro já fechou as compras do João Marcelo, zagueiro, e também do Matheus Pereira, meio atacante, o craque do time, camisa 10. Ambos estavam emprestados até metade do ano. O zagueiro emprestado pelo Porto, o Matheus Pereira emprestado pelo Al Hilal. Diante desse cenário, já dá para imaginar o Cruzeiro pensando e sonhando grande. O clube acaba de contratar o maior ídolo da história recente do Corinthians, o Cássio, e o maior ídolo da história recente do Palmeiras, o Dudu. A folha salarial, que era de apenas 12 milhões de reais por mês, vai subir para pelo menos 17 milhões de reais na metade do ano, e a projeção é de que em 2025 ela passe a ter 20 milhões de reais mensais. Tudo graças à grana que Pedrinho BH, o Pedro Lourenço, está aportando. O novo dono da SAF do Cruzeiro chegou para investir pesado, ele quer ver seu time campeão. Notícia ruim que eu tenho para dar, vocês já devem estar sabendo, se não estão sabendo, eu confirmo para vocês. Dudu não vai jogar mais no Palmeiras. O Cruzeiro anunciou a contratação do craque, ídolo do Palmeiras, agora no meio da tarde. O Massa não tem sossego, dia de folga, o Massa estava dando um cochilo, aí acordou com, nossa senhora, o celular estava... E é verdade, meus amigos. Eu falei agora há pouquinho com o Paulo Pelai, que é diretor de futebol do Cruzeiro, trabalha junto com o Alexandre Matos. Infelizmente, ele está num voo, está saindo de BH para o Rio de Janeiro e vai me ligar quando chegar. Mas a informação é essa: é um contrato de 3 anos, segundo o Paulo Pelai, mais 1 ano de produtividade se ele estiver bem. Como é que isso foi acontecendo, né? No meio da semana, essa aqui está acabando agora, né? Amanhã é domingo, o Cruzeiro procurou os representantes do jogador e fez uma proposta para o jogador, certo? O jogador gostou da ideia, porque ele teria aí mais 1 ano e meio de contrato com o Palmeiras. Talvez tenha ficado alguma coisa naquela negociação de renova, não renova, renova, não renova. E por respeito ao jogador e aos quase 10 anos que o Palmeiras tem com o Dudu, o clube decidiu aceitar. E o Dudu não vai jogar mais no Palmeiras, certo? Bom, o que a gente tem para dizer a respeito disso, né? Primeiro, que o jogador quer sair. Esse é um fato. Segundo, que a proposta
feita para o Dudu é muito boa. Agora, reparem, vai ficar um jogo, né, de empurra, querendo vilanizar o clube, a direção do Palmeiras e o técnico Abel Ferreira, e o Dudu vai querer sair de boa, não estava legal, sei lá o que aconteceu, não queria sair. Não tem essa. O Dudu pediu para sair do Palmeiras, para ser negociado, para ir encerrar a carreira dele no Cruzeiro, certo? Não tem nada nessa vida ou jogador que seja maior ou mais importante que o Palmeiras, tá bom? Então a minha posição é muito simples a respeito disso. O jogador quer ir embora, vai embora. Pode ser o Dudu, vocês têm que se lembrar que o César Maluco jogou no Corinthians, Paulo Nunes foi parar no Corinthians, enfim, são outros exemplos. Agora, de fato, o Dudu é símbolo de uma era no Palmeiras, né? Era que começou com o próprio Alexandre Matos, que é hoje o CEO do Cruzeiro, está acima do Paulo Pelaio, e aquele chapéu que ele deu no Corinthians foi uma virada de chave do clube. O Dudu é ídolo da maioria de vocês. Acho que não tem nenhum palmeirense que não goste do Dudu, né? Então ele deve ter pesado isso para poder sair. Os filhos do Dudu são palmeirenses, jogam futebol no Palmeiras, então ele estava desde agosto sem jogar, né? Voltou depois da contusão, fez 3 jogos treinos, foi para o estádio, né, no jogo contra, agora recentemente, que o Palmeiras ganhou, né, no Allianz Parque, se esperava contra o Vasco, se esperava que ele pudesse entrar em campo, e ele escreveu nas redes sociais o seguinte: farei de tudo para continuar retribuindo esse apoio de dentro do campo, como sempre fiz durante todos esses anos aqui no clube. De coração, obrigado por terem me proporcionado mais uma noite especial. Em breve estarei em campo novamente. Amo muito vocês, torcedores do Palmeiras, e decidiu aceitar a proposta do Cruzeiro. Então, tem vários pontos nessa linha, que são os seguintes: o Cruzeiro quer o jogador quer o Cruzeiro, e o Palmeiras liberou. O Palmeiras poderia ter feito algo mais para segurar o Dudu. Acho que o limite salarial para um jogador que tem 31 anos, que está voltando de contusão, talvez isso tenha pesado para o Palmeiras liberar o Dudu para jogar no Cruzeiro. Aceitou, e eu sei que é um golpe duro, duríssimo, né? Ele ainda falou que quando o estádio gritou o nome dele, ele ficou arrepiado, feliz, emocionado, né, por causa de todo o amor e o carinho dos torcedores do Palmeiras. Eu sei que isso é um golpe duro, né? É o símbolo, né, da reconstrução do clube, né? E tenha certeza que esse embate vai acontecer. Abel, Barros e Leila serão vilanizados. E o Dudu, pela idolatria que tem com os torcedores, será exaltado. Sendo que, eu repito, isso é informação. A informação é essa. Ele gostou da proposta, pediu para sair, pediu para o Palmeiras dar andamento, e o Palmeiras aceitou. Esse o Palmeiras aceitou é que carece um pouco mais de informação. Para fechar, o Palmeiras não dá ainda a negociação como certa. Algumas pessoas estranharam o fato disso ter sido publicado pelo Dudu, pelo Alexandre Matos, né, pelo Cruzeiro, na tarde de hoje, e isso mexeu bastante, está mexendo, né, bastante com vocês, torcedores, mas o Palmeiras é maior que tudo isso, vai superar, e a coisa vai caminhar, tá bom? O Cruzeiro anunciou esse acordo com o Dudu, e a torcida do Cruzeiro foi a loucura. É verdade, ok? É verdade. O Dudu não vai jogar mais pelo Palmeiras, mesmo que esses últimos detalhes sejam aí acertados, ajustados, o jogador não volta mais. Depois dessa aí não volta mais, e acho que a direção do Palmeiras está certa. Sei que você vai ficar bravo, vai me xingar talvez, vai vilanizar, vai ficar puto com o treinador, com o Barros, com a Leila, mas eu, se lá estivesse, é o seguinte: não quer ficar, não quer mais permanecer, tem um contrato maior para você, 3 anos com renovação para mais um, e ele teria 1 ano e meio a mais aqui no Palmeiras para ficar.
tá muito claro para mim que o Dudu quis sair e o Palmeiras aceitou, vai homenagear o jogador e vida que segue, meus caros. Ninguém é maior que a Sociedade Esportiva Palmeiras. É verdade, tá bom? Dudu não jogará mais pelo Palmeiras. É o fim de uma era chamada Era Dudu. Faz parte, as coisas começam, tem meio e terminam. Aliás, ele tem 32 anos, né? Então ele vai jogar mais 3 com opção de renovação para mais um. Seriam 36 anos. Beleza? Fechou? Calma, minha gente. É assim mesmo. A vida é assim. A vida é surpreendente. Nada é maior que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Obrigado, Dudu. Você tem a sorte no Cruzeiro, menos contra o Palmeiras. Valeu. Cruzeiro e Mineirão. Saiba o que irá mudar no acordo com a gestão de Pedro Lourenço. O diretor do Mineirão comentou sobre os detalhes do acordo com o Cruzeiro e a nova relação com a diretoria. Durante o jogo entre Cruzeiro e Cuiabá, uma foto de Pedro Lourenço com o diretor da Minas Arena chamou a atenção. Com a mudança de acionista majoritário da SAF Cruzeirense, como isso afetará a relação entre o clube e o estádio? Samuel Lloyd, diretor da Minas Arena, revelou que atualmente não há mudanças operacionais no acordo vigente até 2026, mas destacou que a comunicação entre as partes tornou-se mais fluida e amigável. Lloyd elogiou a acessibilidade de Pedro Lourenço, afirmando que a relação entre as partes tende a crescer e se fortalecer. O contrato com o Cruzeiro está em vigor até 2026 e prevê um modelo de compartilhamento de receitas no futuro. A dívida acumulada do Cruzeiro com a Minas Arena foi incluída na recuperação judicial da associação, e ainda há discussões judiciais em andamento sobre o valor a ser considerado. O acordo atual é o segundo entre o Cruzeiro e a Minas Arena, com bases diferentes do contrato anterior rompido em 2019 devido a dívidas. O novo contrato favorece o clube com privilégios como prioridade na definição de datas e compartilhamento de receitas, mostrando uma relação mais positiva e promissora para ambas as partes. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!